Bom dia, pessoal. Preparados para mais uma linda live de alongamento para aquecermos aí o ano de 2022? Vamos lá então? Deixa eu só chamar aqui o professor Luciano, a Eliane e já vamos começar. Bom dia, Claudinei, seja bem-vindo. Bom dia, Eli. Eliane? Ih, Peraí, deu palma peraí, aí. o negócio virou de lado. Ai, peraí. Aí, agora sim. Bom dia, tá conseguindo me ver? Sim, tá tudo perfeito. Áudio bom, imagem boa, Ah, beleza, então. Porque o meu cabelos suporte aqui brancos. estava meio soltinho aqui, estava meio bambo. Aí eu apertei ele, mas eu não sei se o celular ficou perfeito, pegando a imagem. Ficou bom. Ah, beleza, então.
Chama o professor para nós, fazendo favor. Eu não consegui chamar ele. Mas eu acho que eu não, será que eu consigo? Porque eu não sou anfitriã do. Espera um pouquinho ele entrar. Enquanto isso, vamos papear, Marina. Como é que foi o teu final de ano? Foi tudo tranquilo, de férias? Me conta aí, Foi tudo tranquilo. conta para nós. Foi tranquilo, graças a Deus, nosso final de ano aqui. É muita chuva, né? Porque outubro, novembro, dezembro sempre tem muita chuva, mas graças a Deus tudo bem por aqui. É, muita ansiedade para voltar às lives novamente, mas enquanto eu tentava segurar um pouquinho essa ansiedade, também estava pipocando de ideias, de novidades Hum, na minha cabeça. isso é bom, isso é bom. Ideias, novidades, sempre é muito bom, né? Sim, sim. Eu não posso contar Hum, nada concreto por enquanto, mas uma das novidades que eu posso contar para vocês são as lives que nós iremos ter, né, durante o ano de 2022 aí, todinho. Nós iremos ter lives com convidados, então sempre será o último sábado do mês. que A legal. menos que o convidado não possa vir sábado, a gente vai esquematizar aí, mas vai ver como é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma ou outra durante a semana. Perfeito, olha que massa. Peraí. Acho que o professor entrou, dá uma olhada, Maria. Entrou. Ah, legal. Peraí. Vamos receber. Bom dia, Olá, bom Luciano! dia, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus e por aí. Graças a Deus bem também. Desculpa o atraso. Sempre corrido. Tudo bem ali? Olá, professor, tudo Tudo bem? bem. Passou bem de férias também, professor? Ó, deu pra dar uma descansada, hein? Nossa Senhora. Ai, coisa boa. Depois do Ah, campeonato, né? Descansar um pouco sempre é bom para começar o Isso ano aí. com força total, né? Isso aí. é. Férias todo mundo merece, né? Verdade. Como se diz meu avô, todo mundo merece um descanso. Afinal, somos todos filhos de Deus, né? Verdade. Isso Sim, aí mesmo. bem. Ai, Senhor, meu avô sempre fala isso. E eu sempre morro de A rir. sabedoria, né, dos mais velhos sempre é muito interessante, né? As- às vezes eles não têm a metade do estudo, né, que a gente tem de faculdade, pós e tal, e eles têm uma sabedoria que tu fica assim, ó, não tem É, faculdade que você aprenda os nossa, benefícios. às vezes meu avô, ainda que eu chamo de pai, porque eu fui criada aqui desde os 3 meses, né? Então eu chamo minha avó de mãe, meu avô de pai. Então tem hora que ele fala alguma coisa, eu fico, o quê? Como é que é? O que que você Acho falou? sabedoria muito linda. É, nossa, é muito bom essa troca de experiência de gente, com gente mais velha ainda, né? Verdade, verdade. Esse respeito pelos mais velhos, assim, da cultura oriental é bem forte mesmo, né? Sempre respeitam muito os mais velhos, assim como os professores, então tô bem acostumado com esse tipo de situação. É legal, né, professor? É, é,
O que eu gosto muito, assim, de conhecer outras culturas é exatamente isso, né? Você poder olhar assim, nossa, olha que princípio massa que essa cultura tem. Tá Sim, dando certo exato. há quanto tempo? E por que que a gente não pode adotar também, né? Então, É, essa questão dos É, idosos, de respeitar os idosos e as autoridades em si, né? O oriental tem muito forte isso, né? Não só pai e mãe, mas quem vem acima, né? Professor, presidentes, enfim, né? Eles têm uma cultura muito massa em relação a isso, né? sim, sim. Mas, professor, eu e a O Marina que que agora há pouco, você preparou pra gente esse ano, Luciano? nós estava ali comentando, que será que o professor Porque se for perdinho, eu já tô com o meu aqui do lado. olha aí, ó. Não, só coisinha boa, só coisinha tranquila. só levezinha hoje, né? É, a gente tá, e agora a gente começa na preparação, a fase de adaptação, então tá tudo tranquilo. Sim. Quem de vocês duas aí, ou do pessoal que está participando, que praticou algum tipo de atividade física, de aventura nessas férias? Eita, Olha aí, ó. aventura que Todo dia? foi. Hã? Todo dia? Aventura que eu fiz nesse recesso meu foi ir pra piscina depois de muito tempo. Olha aí, ó. Isso é bom, uma nova experiência, isso que é importante. Já tá É, valendo. já tá valendo. Então, ó, eu tava pensando, hoje a gente vai voltar, né? Buscar aquelas primeiras orientações, igual a gente fez quando a gente começou o projeto ano passado, do porquê é importante os alongamentos, porquê é importante a mobilidade das articulações, mesmo as articulações que a gente não mexe, né? Tipo a minha mão. A minha mão eu tenho pouca movimentação. Agora, só porque eu tenho pouca movimentação, eu vou parar de tentar estimular ela, fazer com que as articulações cheguem à sua, exija, né, até o máximo de flexão, o máximo de extensão. Por que que é importante, né? Então, buscar essa essência, trazer essa essência de volta aí para nossos encontros semanais aí, né? E vamos ver se a gente consegue aumentar o engajamento desse pessoal para a prática de atividade física, Isso aí. né? Então, ó, Isso aí. veja, essa semana eu participei de uma reunião no hospital de reabilitação que tem aqui em Curitiba, visando justamente isso. Quando as pessoas têm um acidente ou nascem com algum tipo de patologia, né? As pessoas, principalmente a família, acaba querendo cercar essa pessoa de cuidados e não deixa ela se desenvolver, né? E o hospital está Sim, com um projeto interessante, né? De buscar não só a pessoa que teve a lesão, a pessoa que está fazendo essas terapias no hospital lá, mas a família também, porque daí se traz a família para essa modalidade esportiva, a família conhece como é que é essa modalidade esportiva e deixa a pessoa se desenvolver, né? A pessoa com deficiência ali. sim. Porque, Essa fala, Luciano, é de extrema importância, porque isso é um pouco da superproteção, como eu costumo falar aqui, no meu dia a dia. E eu, por muito tempo, e ainda hoje, passo por essa superproteção ali. Então, assim, com 28 anos de idade, tem muita coisa que outras pessoas da minha idade podem fazer que eu ainda não faço por superproteção dos meus avós. Então, essa fala do Luciano foi muito importante. então, é por isso que o hospital, daí a gente que estava na reunião e passou essa ideia, né, teve essa ideia, porque assim, todo mundo pensa, só na pessoa com deficiência, só com a pessoa com deficiência, mas na verdade a família tem que estar por Sim, dentro de toda essa ação, toda essa convívio com essa modalidade esportiva, se a pessoa vai participar. A gente não quer que a pessoa vira um atleta de ponta para ganhar medalha e para as não.
Fala que a gente quer que a pessoa faça atividade, modalidade esportiva como atividade física e hobby, mas se a família estiver junto, a família vai entender o quão é importante essa pessoa estar entre os ímpares, né? E acaba, às vezes, aprendendo muito mais lá, com outros colegas que têm a lesão parecida ou lesão próxima, e do que num hospital preso lá só naquelas nos protocolos de atendimento da fisioterapia e da TO, né? Não desmerecendo, né? Eles fazem um papel muito importante, mas eu digo pela experiência de outras pessoas com o mesmo tipo de dificuldade, né? Nossa, que fala, viu? Entendeu? Então, Nossa, fica até arrepiada aqui agora. então, mas isso que a gente tem que tentar divulgar, né? Que nem quando tem locais e profissionais que nem está tendo agora nesse hospital de reabilitação, que estão engajados, né? Então é fazer com que a pessoa com deficiência saia do cantinho, né, Marina? E dance, literalmente. Enfrente suas barreiras, enfrente suas dificuldades, porque a gente é capaz, a gente tem que parar com esse Exato, capacitismo, exato. né? Concordo com Né? você. Então, ó, vamos lá. Hoje, então a gente voltando, né, ao tema da aula de hoje, eu só achei interessante falar isso porque eu participei essa semana, quinta-feira, por isso. Acho que isso era alguma coisa que a gente nunca tinha falado até agora, né? Mas que foi uma brechinha que você teve para falar e que isso foi de extrema importância. Então, quem vier assistir essa live depois vai ver esse pedacinho super importante que você abordou isso aí. Isso aí. E um tema para você mais para frente chamar outros convidados para fazer uma mesa redonda sobre isso, né? É verdade. Sim, sim. E o interessante é assim, né, professor? Eu acho que a superproteção ela é inconsciente, né? É do familiar que está junto, querer demonstrar amor, né? Eu quero demonstrar amor e acabo sufocando, não deixando aquela pessoa, O exemplo é né? a Felícia, né? Lembra da Felícia, o desenho da Felícia lá que gostava tanto do bichinho que sufocava? É isso. Mas é isso que o Luciano falou. É inconsciente. Às vezes a pessoa está sufocando a outra, mas não tem consciência de que ela está fazendo aquilo, de que ela está sufocando. Mas isso aí. Permitir, Nossa, permitir. hoje eu já ganhei meu dia com essa live, com essa fala do Luciano. A questão de você permitir, né? Eu passo muito aqui com as crianças, né? Porque às vezes a gente, como mãe, também quer super proteger. E aí, deixa que eu faço para você. Aí eu comecei a dizer, opa, peraí, vamos ensinar a ser seres humanos independentes, né? Uma vez eu ouvi assim, mas eles têm 2 bracinhos, 2 perninhas, eles podem fazer, eles sabem tomar banho sozinhos, né? É só tu ensinar, eles sabem preparar. A Heloísa esses dias preparou uma madeira sozinha, fez um caos aqui na cozinha, mas eu, né, fui ali só orientando, agora põe isso, derramou leite por tudo, mas ela se sentiu tão mais velha, porque agora ela vai fazer 6 anos, então ela já tá grande, tá? Você achou the best. E aí eu fico imaginando assim, o quão, para uma criança de 5 para 6 anos se sentir assim, imagina para uma pessoa com deficiência poder. Esses dias eu vi um vídeo do professor quando ele deu o primeiro passo depois que teve a lesão na medula, um vídeo bem antigo seu. É verdade. Apareceu para mim, eu falei, nossa, que massa isso, porque eu fiquei imaginando a sensação, né? Poxa, consegui, né? E se fosse super protegido, não daria. Quantas evoluções a Marina teve? Às vezes por ela dizer, não, eu quero aprender a fazer bolinho de queijo, eu quero aprender. Não, Marina, mas eu só tenho um braço que funciona, né? Se fosse muito, a Marina ia ser uma, né? Tipo, lá no cantinho mesmo, você não consegue. E para quem usa uma mão só como eu, nada como pequenas adaptações não resolva.
Então, Então, é você ver que tudo é possível. Tudo é possível. tudo. Ah, sim, com Quando certeza. a pessoa realmente quer, tudo é possível. Quando quer, tudo é possível, né? Isso aí. Ah, é muito emocionante. Então, ó, Muito emocionante. vamos lá. Então, o porquê que eu vou, né, voltar ao assunto da importância, né, da gente estar trabalhando nossas articulações, mesmo os membros que a gente não tem mais sensibilidade ou não tem o movimento autônomo, mas a gente pode movimentar essas articulações. Para quê? Justamente para a gente não deixar a nossa articulação enrijecer, vamos supor, esse meu dedo indicador. Se eu não mexo ele praticamente sozinho, ele faz um pequeno movimento, certo? Se eu não trabalho a mobilidade de todas as falangezinhas dele em flexão e extensão, o nosso corpo vai entender que não está sendo utilizado e vai começar a calcificar essas articulaçõezinhas, tá? Então é por isso, inclusive a musculatura começa a ficar encurtada e daí deixando cada vez mais enrijecido. Por isso que é tão importante a gente estar movimentando todo o nosso corpo, tá? Hoje a gente vou começar com os membros superiores e tronco e na semana que vem, no nosso próximo encontro, né? Não sei como é que tá o calendário da Marina. A gente vai tentar também mexer um pouco na perna, um pouco no pé, para a gente ir mexendo, aprendendo a conviver com a nossa falta de mobilidade nesses membros, tá? Então vamos começar hoje de cima para baixo. Vamos Pra não pensar primeiro. enferrujar, né, professor? Não enferrujar. É literalmente Literalmente. isso. Literalmente isso. Então, ó, vamos começar pela nossa cervical. Qual que é o movimento mais comum que a gente faz? É a flexão e extensão. Então a gente vai começar bem devagarinho, sentindo a amplitude máxima que a gente consegue nessa articulação. Já tenta observar se sente algum tipo de desconforto, limitação. Se tiver gerando esse desconforto, vai até esse ponto de dor, dá uma pausa, não tenta evoluir mais que isso por enquanto. Tenta associar a respiração também. Puxa bem o ar, solta o ar executando o movimento. Puxa o ar parado, solta o ar executando o movimento. Já vão perceber que essa oxigenação do nosso corpo alivia um pouquinho dessa carga de estresse emocional, da agitação do dia a dia. Isso. Só mais uma vez. Olhou lá, cresce, 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 cresce. Isso. Agora, nós vamos tentar lateralizar. Então, a gente vai só levar a orelha em direção a um dos ombros e depois leva a orelha em direção ao outro ombro, sempre tentando manter o olhar para frente, assim, o queixinho apontado para frente. Então, é só uma inclinação da cabeça, ó. Sim. Isso. Então, sempre olhando para frente, o narizinho tem que estar apontando lá para frente. Não pode estar apontando nem para o teto, nem para o chão, só para frente. Isso. Aí vai sentindo a limitação do corpo. Perceba que às vezes tem pessoa que leva a cabeça para o lado esquerdo, o ombro direito levanta, não pode deixar levantar. Se tiver acontecendo muito isso, para quem está na cadeira de rodas ou na cadeira de trabalho ali, pode colocar o braço relaxado ao longo da cadeira ali e segurar debaixo do assento. E se mesmo assim não for efetivo, o ombro continuar subindo, pode tentar sentar em cima das duas mãos, que daí vai estabilizar bem o ombro. Sempre trabalhando essa parte respiratória, oxigenando o corpo, oxigenando a fibra que está sendo trabalhada. A concentração em relação ao local que você está movimentando e estirando é importante também, que a gente vai mandando mais impulsos nervosos para essa musculatura, melhorando o engrama motor. Só mais uma vez de cada lado. Aí. Agora, ó, próximo movimento da nossa cabeça, a gente vai fazer uma rotação. Então, imagina uma corujinha. Então, a coruja está com a cabeça com o olhar para o horizonte
e ela rotaciona a cabeça como se ela para virar lá para trás, para olhar lá atrás da nuca. E depois gira para o outro lado. Então, imagina que vocês estão segurando na boca aquela brincadeira da colher com o ovinho. Então, tá com a colher com o Ah, ovo aqui na essa boca. brincadeira é incrível. Aham. Então, se você inclinar a cabeça para um lado, o ovo vai cair. Então, você tem que manter a cabeça equilibrada, alinhada e só fazer a rotação mesmo, igual a corujinha mesmo. Isso. Sente o máximo de amplitude que o pescoço está conseguindo girar. Tenta não deixar, acontece algumas vezes, da pessoa querer girar mais a cabeça e virar o tronco junto. O tronco não pode, é só a cabeça. Solta toda essa articulação. Ótimo. Aí, olhou lá pra frente. Agora sim, a gente vai fazer uma translação da cervical, né, da cabeça, que é fazer aquela rotação completa, usando toda a amplitude, todas as articulações do nosso cervical, e daí a gente já volta. Agora sim a gente vai utilizar a nossa cervical de um modo global, completo. Tem pessoas que relatam que parece que tem areiazinha na articulação. Que vai Isso, são as, estralando tudo. isso são as cargas compressivas que a gente está impondo para nossas vértebras, para os nossos discos vertebrais. Então, esse exercício, desde que você faça com controle, cuidando da amplitude, sentindo o seu limite e principalmente respeitando o seu limite, é bem benéfico para essa articulação, justamente para diminuir essa sensaçãozinha de areiazinha, essa sensaçãozinha de estralando. Só cuidado, né? Vamos pensar se tem pessoas que têm algum tipo de problema com labirintite. Na hora de fazer esse movimento, o ideal é não fechar o olho, é tentar manter o olhar num ponto fixo. É difícil, mas dá para fazer, tá? Só para quem tem labirintite, para quem não tem, pode Nada a ver. sentir todo o movimento. Isso. Aí descansa. Então a gente já começou com a musculatura, né, do occipital aqui, da cervical, mas ainda tem o trapézio. Então a gente vai elevar os dois ombros em direção à orelha e empurrar lá para baixo como se quisesse colocar a mão lá no chão. Então sobe os dois ombros e desce. Cuidado para não, quando for subir o ombro, tem pessoas que têm a tendência de projetar o ombro para frente, ó. Não precisa, deixa o braço relaxado, só sobe o ombro, é uma movimentação vertical mesmo, ó, e desce. Sobe o ombro e desce. Outra situação que pode acontecer é tem pessoas que para tentar subir mais o ombro, projeta a cabeça para frente. Não pode, porque projetar a cabeça desse jeito para frente vai ocorrer um alinhamento de todas as suas vértebras que se chama retificação. Cada vez que a gente retifica qualquer parte da nossa coluna, a gente perde o potencial de dissipação de força. Já vou explicar melhor. Só mais duas vezes. É, tem coisa que tem que traduzir para nós aí, professor. Não, eu já vou explicar direitinho. Não é, E Maria? volta. Aí, descansa. É que assim, ó. Vamos, cada parte da nossa coluna tem umas curvinhas, né? Então, aqui, imagina aqui, ó. Tem uma curvinha pra cá, que é a nossa cervical, é uma curvinha assim. Tá? Pensa que eu tô olhando pra lá. Então, a nossa curvinha da cervical é desse jeito, né? Faz um Czinho desse jeito. Aí a Tá. torácica vai fazer uma curvinha desse jeito. A lombar, Aham. uma curvinha desse jeito. E o sacro, uma curvinha desse jeito. Porque cada segmento da nossa coluna tem uma curvinha para determinado sentido.
Porque cada curvinha dessa, elas fazem a dissipação da força. Então, a gravidade vem impulsionando aqui na cervical, apertando a nossa cabeça. Então, cada vez que a nossa coluna mantém essa curvatura fisiológica chamada lordose cervical, faz com uma melhor dissipação da força, diminuindo a sobrecarga em cima das vértebras ali dos discos intervertebrais. Só que tem muitas pessoas, por má postura, por N fatores, que ao invés de ter a curvinha aqui, que seria essa aqui, dos meus dedinhos aqui, Não. elas retificam, que é o meu dedinho, que é o mínimo. É. Quando a gente faz essa retificação aqui, faz com que os discos vertebrais percam esse poder de dissipação de força e gera uma compressão no disco vertebral. Imagina uma esponjinha de pia da cozinha de lavar louça, quando a pessoa aperta, tipo, se a pessoa aperta A um massa. pontinho só na esponjinha, ela só vai deformar naquele pontinho, que é o papel das curvinhas da nossa coluna. Só que quando a gente pega dois objetos, né, sólidos e planos e a gente aperta por inteiro a esponjinha, vaza água para tudo que é lado, para todos os lados. É o que acontece com o nosso disco intervertebral. Quando a gente está retificando a coluna, a gente joga a sobrecarga da gravidade mesmo, e daí faz com que todos os discos intervertebrais eles percam esse potencial de absorção de impacto e empurre para a periferia o disco, os líquidos sinoviais. E essa empurrar para a periferia ali, que pode gerar protusão, hérnia, a hérnia ou até mesmo a extrusão, né? Por isso que a gente tem que evitar a Puta, retificação, tá bom? tá doido. Tentei Nossa, explicar que mais ou menos. interessante. Por isso que a questão de você, quando você pula. Pessoal, eu vou sair aqui, eu não tô escutando vocês, não. Vou ter que derrubar a live. Ai, sério, Marina? Tá, Derruba mas daí, ela. de novo, ó, deixa eu só escrever para ela aqui, ó. Salva ela. Deixa eu só falar para ela salvar a live. Se ela for sair, para a Aham. gente ter ela gravadinha, nem que seja em duas partes, né? Então, as lives da Marina não podem passar de meia hora, que o Instagram vai lá e faz ela não escutar mais. A gente ouve a pessoa, mas a Marina não ouve. Nossa, que ruim, né? Lembra que ano passado deu isso já, professor? Tu lembra? Numa live nossa, não Oi? sei se foi numa nossa. Numa live nossa já aconteceu isso, né? Eu De vi parar o som. na semana passada